Querido irmão em Cristo, Shalom. Bom dia, os que estão de manhã, boa tarde, os que vão ter a oportunidade de seguir esses ensinamentos à noite, e boa tarde também àqueles que poderiam seguir esses ensinamentos de dia. Sou homem de Deus, Vula Filipe. Eu vos saúdo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, uma vez mais, viemos ter convosco nas vossas casas para pregar o Evangelho do Reino do Céu. E aqui, onde que vai haver a nossa meditação, vamos meditar sobre o nome de Deus. Deus está a ser chamado em tem muitas denominações. Há outros chamam Jeová, há outros chamam El Shaddai, há outros chamam muitos nomes. Não é mal. Mas nós queremos entender melhor qual é o nome de Deus que a igreja do tempo do fim tem que invocar. Porque, como está escrito, aquele que invocará o seu nome será salvo. Mas tem que conhecer também o nome para invocar. Se você não conhece o nome, então a pessoa talvez poderia ter dificuldade de responder na vida atual ou na vida real. Uma vez encontra uma pessoa, talvez está de longe, ele tem a aparência daquele que você conhece, mas talvez tem dúvida. Como é que eu vou chamar? Será a Dona Maria? Agora vai tentar. Dona Maria! Então, se aquela pessoa que está chamando Dona Maria, se não é Dona Maria, então não vai ver. Ele não vai saber que você está lhe chamando, não é? Porque não é Dona Maria. Mas se fosse Dona Maria, então estou aqui, quem que está me chamando? E vai responder logo, tá vendo? É assim também, Deus muda todo o tempo a dispensação. Ele troca as suas dispensações segundo o tempo, segundo o momento profético. E aqui nós vamos começar a nossa meditação no livro de Êxodo. Estou no capítulo 6 e vou lendo o versículo 2. Escuta as escrituras. Falou-me Deus a Moisés. Falou mais Deus a Moisés, disse-lhe: eu sou Jeová. Essa interpretação não estou mesmo convencido. Apareci a Abraão, a Isaac, a Jacob como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não lhe foi concedido. Dado outro termo, aqui onde que se encontra o ponto da nossa meditação. Aqui Deus fala, Ele é Yahvé, ou Jeová em português. Mas, e disse a Abraão, e disse a Moisés, aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacob como Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome de Jeová não lhe foi concedido. Quer dizer, eles não conheceram esse nome aqui, de Jeová. Mas por quê? Deus se revelou a Abraão como El Shaddai.
El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Mas ele escondeu o nome de Jeová. E qual era o significado real do nome de Jeová? Jeová, vamos ver Yoshua e podemos considerar Yoshua Mashiach. O livro de nome de Jeová quer dizer Deus é o Salvador. Ele veio para libertar os povos de Israel que estiveram na altura na escravidão no Egito. E quando as pessoas chamam, por exemplo, Yahweh de Ingala e vários tipos de nomes, mas esse não é o tal nome que Deus se revelou nas nações. E eu quero tirar a atenção os testemunhos de Jeová e outras denominações que têm sido citado o nome de Deus, mas deve ter a revelação sobre o nome que Deus revelou no vosso tempo onde você está a viver. Por exemplo, aqui nós vimos exatamente que Moisés é que chamou Deus Jeová, por exemplo, mas não é Abraão, não é Isaac, não é Jacob. É isso que nós queremos tentar explicar na igreja do tempo do fim. Vamos lá ver outra coisa. No livro do Isaías, no capítulo 35, temos uma promessa. Também o João Batista, quando ele mandou os seus discípulos para ir perguntar se Jesus Cristo era o Cristo que todo mundo esperava, aconteceu a resposta. Vamos lá ver o que tinha passado nesse tempo. Vou começar no versículo 3. Fortalecei as mãos fracas e firmai os joelhos trementes. Dizei aos turbados do coração: sede forte, não temais, eis o vosso Deus, com vingança virá. Sim, como a recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Aqui vimos o verbo salvará. Isso queria dizer, era no futuro. E ele disse: então os olhos do seco serão abertos e os ouvidos do surdo se desperdirão. Aqui vimos quando Isaías profetizou sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito que não acredita que Jesus Cristo é Deus que se manifestou na carne. Aqui vimos a profecia do profeta Isaías. Ele disse: fortalecei as mãos fracas, afirmei os joelhos trementes, dizei aos turbados do coração: sede forte, não tema, eis o vosso Deus. Com a vingança virá, sim, como a recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Quer dizer, nem os israelitas que invocavam o nome de Jeová, nem as nações não eram salvos. Embora é que o nome de Jeová, significação desse nome, Deus é o Salvador, mas era o Salvador não é para as nações. A Bíblia diz, ele ouviu os clamores dos filhos de Israel. É assim que ele veio como Salvador por
os israelitas, não é Salvador das nações. Então, eu, na minha oração, não poderia dizer é que Jeová Deus. Isso seria não incorreta numa forma de fazer uma oração exata. Vamos aprender muitas coisas, talvez, se Deus quiser. Vamos lá ver. Por que eu estou falando que será o que virá para salvar é o Jesus? Verificamos aqui no versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos do surdo se despedirão. Aqui a promessa, quando o João Batista mandou os seus discípulos para ir perguntar se você que nós estamos a esperar ou outro virá. Então, essas são a resposta que Jesus deu, é que vai falar no João, é que os cegos estão a ver, os surdos estão a ouvir, bem-aventurado naquele que não se escandaliza para mim. Essa foi a resposta do nosso Senhor. Aliás, no capítulo, na mesma carta, no capítulo 9, vimos que a profecia de Isaías, no versículo 5, não sei se se encontra aí, não, no versículo 6, aqui em português, a Bíblia fala, capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, o governo. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aqui vimos o que era a promessa do Senhor Jesus. Primeiramente se fala do governo. O governo será sobre os seus ombros, que é a igreja. É que governa a igreja, é que toma o lugar de uma mulher que governa a casa. Aqui fala mais, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de Paz. Aqui se fala do menino, mas o menino lá será Maravilhoso Conselheiro, será Deus Forte, Pai Eterno. Então, eterno, uma pessoa que tem começo e não tem fim. E Príncipe da Paz. Agora, o mundo procura paz. As guerras à esquerda para a direita. Há outros já levam esse nome de falar que arquiteto de paz, talvez já vim falar esse nome, mas talvez não. Essa paz que nós estamos a esperar aqui ainda não aconteceu. No mundo nós teremos as guerras, no mundo nós teremos problemas, porque o Príncipe da Paz ainda não veio para estabelecer o seu governo, que será um governo interno. Vamos subir rapidamente nas outras escrituras, se nós teremos tempo. Se nós não temos tempo, vamos repetindo ou vamos voltar a repetir esses ensinamentos naquilo que nós não concluímos. Vamos ver rapidamente o que estava acontecendo com discípulo, que tinha mesmo confusão. Talvez você também poderia ter mesmo confusão de dizer que Jesus é Deus. Sim, eu vou confirmar segundo as Escrituras que Jesus Cristo é Deus. Como? Veja aqui. Na carta de João, capítulo 14, no versículo 1, havia uma situação que estava passando com os apóstolos.
Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai, como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O verbo deveria ser conjugado ninguém vai, mas ele disse aqui ninguém vem. Isso queria dizer, ele estava a falar de si mesmo. No versículo 7, se vós me conheceste, ele agora fala dele, se vós me conheceste a mim, também conhecerei o meu Pai. E já desde agora, vou repetir, respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceste a mim, também conheceste o meu Pai. E já desde agora o conheceste e o tendo visto. Mas que é isso? Já desde agora? Já desde agora o conheceste e tendo visto? A Bíblia não fala que ninguém viu Deus. E ele fala com os apóstolos: vocês já viram Deus. Agora havia confusão nos apóstolos. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheceste? Não sei. Os que falam bem português poderiam analisar com os verbos. Há tanto tempo que estou convosco, ainda não me conheceste? Filipe, quem me viu a mim, viu o Pai. Aqui a resposta está clara, não é? Como disse tu, mostra-nos o Pai. Aqui era uma resposta exata. E eu falo nos testemunhos de Jeová e outras pessoas que não aceitam que Jesus Cristo é Deus, que se manifestou na carne. Eu não sou o que escreveu a Bíblia, mas sim sei que essa Bíblia que nós estamos a pregar é verdadeiramente palavra de Deus. E agora, nesse ensinamento para conhecer o Deus que você poderia invocar no teu tempo para fazer uma boa oração, não é chamar Jeová ou Jeová ajuda-me. O Jeová não era o nome do teu tempo. Ainda não acabei a minha pregação, os meus ensinamentos. Vou tentar parar aqui para respeitar o tempo e vamos voltar numa segunda parte para explicar qual é realmente o nome de Deus que você poderia evocar lá em casa. E que Deus abençoe. Voltamos aqui a pouco. Que Deus abençoe.